Como ter uma comunicação não violenta? Você sabia que é possível se comunicar e ser violento? E eu não estou dizendo aqui de gritos, xingamentos, palavrões. Nem é disso que eu estou falando. Eu, Rosana Cláudia Santos, psicóloga, direcionada numa missão de ajudar pais e mães a entrarem no mundo jovem sem perder o foco de sua autoridade sobre a vida de seu filho, essa missão de estruturar toda essa transição da vida de infância para a vida adulta, quero trazer esse conhecimento para você. Esse conhecimento de uma comunicação não verbal se refere a um livro que eu li recentemente. O nome do livro se chama exatamente assim, Comunicação Não Violenta, do autor Marshall B. Rosenberg. Marshall B. Rosenberg traz esses conceitos sobre uma comunicação violenta, mas a missão desse livro é justamente ensinar a comunicação não violenta. Mas como assim? Como é que a gente se comunica sem falar palavrões, sem xingamentos, sem gritos e mesmo assim a gente é violento na comunicação? A gente tem como ter uma violência até mesmo com palavras ditas de forma branda, bem baixinha, parece que é uma palavra, uma frase calma, tranquila, mas às vezes a violência está posta nessa forma aí de comunicação. A comunicação não violenta, ela permeia os relacionamentos, os direcionamentos, principalmente de pais e mães com filhos na juventude. Na juventude, há muitas crises, conflitos, alguns transtornos de personalidade, alguns comportamentos, sintomas de que algo não vai bem. A estrutura familiar, o clima familiar direciona todo um contexto de vida para esse jovem e às vezes os sintomas de que algo não vai bem fica muito sobressalente, fica muito de uma forma onde os pais e as mães não suportam certas características de seu filho, porque justamente querem que o filho vá numa direção e ele acaba indo em outra. E aí vem essa comunicação violenta, uma comunicação que vai atingir diretamente a autoestima, todo o lapidar, todo o processo de sua própria identidade. Como é que isso acontece? É isso que eu quero explicar para você. Nessa leitura que fiz esse livro, aliando aos conhecimentos da psicologia que tenho, da melhor comunicação, melhor relacionamento entre pais e filhos, nessa relação parental, eu quis trazer esse fragmento, extrair algumas partes, principalmente próximo das páginas entre 37 a 47 desse livro, que traz algo muito importante que eu tenho direcionado aos pais e mães. E Marshall Rosenberg trata disso como comunicação não violenta. Nós podemos ter uma comunicação que flui, que traz segurança, que traz algo assim que você se torna mais potente, mais bem estruturado, que dá um asseguramento interno. É possível nós direcionarmos um relacionamento, principalmente a comunicação nesse ponto, fazer com que os filhos se sintam mais bem estruturados, mais bem fortalecidos e potentes para enfrentar tudo o que precisam enfrentar nesse tempo de transição do período da infância para a vida adulta, nessa margem de 9 anos, essa ponte de transitar, ou seja, pais e mães ajudando seus filhos a transitar, sair da infância, ir para o mundo adulto, estruturando, lapidando sua personalidade, sua identidade como pessoa, num formato em comunicação sem agressões, sem violências. A gente associa muito violência com algo físico, mas nós podemos fazer violência de forma branda, suave, sem ao menos tocar na outra pessoa. Alguns pais podem dizer, mas eu não bato, eu não agrido meu filho. Exatamente assim. Pode ser que você não agrida fisicamente,
mas esteja agredindo em palavras, em comunicação. E eu vou lhe explicar agora como é uma comunicação não violenta baseada no que eu extraí desse livro de Marshall Rosenberg, na comunicação não violenta. Então é muito bom que fique frisado na sua consciência desde agora que uma comunicação não violenta, ela flui de maneira muito tranquila, sem machucar o outro. Nós não machucamos o outro. Ao contrário disso, vamos violentar, machucar, agredir, mesmo que em palavras ou em gestos, até porque a comunicação, ela não se dá só com a palavra que sai da boca, e sim com gestos, atitudes, ações ali comportamentais mesmo, que a gente vai fazendo, um mexer de braço, um virar de cabeça, um olho que entorta. Existe uma comunicação por todo lado, ou seja, linguagens na comunicação. E são essas linguagens que nós devemos tomar cuidado para que ela flua e não machuque. Pelo contrário, nós precisamos entregar o nosso conteúdo de linguagem, de comunicação, para que o outro, o emissor, o nosso filho, entenda, recepcione de forma a interpretar da melhor maneira. Nós devemos falar de uma maneira, nos comunicar de um formato onde o outro vai entender aquilo que nós queremos comunicar. Porque por vezes pais e mães comunicam algo ao filho, mas o filho entende outra coisa. E aí diz aquela velha frase: eu já lhe falei 1000 vezes, já mostrei para você, já expliquei, estou cansada de falar, não aguento mais falar, e você nunca que entende. Será que se o seu filho falasse com você na maneira com que você fala, ele estaria propondo para você todo esse entendimento? Ele estaria transmitindo todo esse entendimento da maneira correta? Se coloque no lugar do filho e tente ouvir as suas próprias palavras, as suas próprias frases que você emitiu. Você teria uma interpretação adequada? Você realmente saberia fazer aquilo que você está pedindo? Se coloque no lugar do seu filho. Então vamos entender. A comunicação não violenta, ela tem uma abstenção da avaliação, ou seja, você comunica algo e se abstém em avaliar. Por exemplo, o filho deixou a cama toda desarrumada, o quarto desarrumado, sapatos fora do lugar, as coisas em cima daquela mesinha ali do quarto toda bagunçada, lixo no chão, meia fora do lugar, porta de guarda-roupa aberto. E você entra naquele quarto e vê aquele panorama. Quando você se abstém da avaliação, você entra naquele quarto, por exemplo, e vai falar, comunicar apenas e só apenas aquilo que você vê. Filho, olha só, eu estou vendo aqui uma bagunça no seu quarto, cama desalinhada, papéis sujos pelo chão, monte de meia jogada aqui, olha a sua mesa toda empoeirada, tem lixo, tem coisas fora do lugar, tem várias coisas desarrumadas aqui. Então veja, até essa fala eu apenas falei daquilo que vi e me abstive do meu pensamento, da minha forma de julgar. Então nós não vamos fazer julgamento, não estou avaliando. Agora, se eu avaliar, eu vou entrar naquele quarto e vou falar: nossa, que bagunça, que porquice, não adianta, você é desorganizado mesmo. Já cansei de falar e não aguento mais. Você não ouve, você não respeita. Olha só que desordem, você não tem jeito. Então, quantas coisas eu já ataquei, já julguei, já avaliei, né? Só faltou chamar o filho de porco, de uma pessoa suja. Nessa avaliação, colocando palavras pejorativas. E o filho passará a ser conhecido muito mais pela forma de avaliação, porque constante vezes essa mãe estará entrando nesse quarto, observando essa desorganização, as coisas fora do lugar e falando com avaliação. Quando eu faço uma comunicação não violenta, eu vou falar somente daquilo que vejo e somente daquilo que vejo. Gosto de frisar isso,
Porque quando nós colocamos avaliação, nós direcionamos para a área emocional e, na verdade, nós estaremos atacando aquilo que nós não gostamos, mas atacando de acordo com a nossa própria forma de interpretação. E eu não vou ajudar em nada, meu filho. Ao contrário, se eu entro nesse quarto, na comunicação não violenta, e digo a ele o que vejo, e de repente digo assim: olha, eu vi cama desarrumada, papéis pelo chão, meias fora do lugar, porta fechada, porta aberta do guarda-roupa, ou, sei lá, a janela fechada, não abriu ainda, já é tarde, depois do almoço você não abriu sua janela ainda. Então, presta atenção, filho. Eu estou vendo que você está atrasado com algumas coisas. Quer que eu já faça alguma coisa aqui? Ou você vai dar conta de arrumar tudo isso aqui ainda hoje? Ponto. Eu não ataquei meu filho de forma nenhuma, apenas direcionei, falei o que vi e fiz uma pergunta, deixei a reflexão para ele. Se ele não faz, nós já direcionamos uma consciência para ele de que ele está atrasado, que já é após o almoço e muitas coisas estão desalinhadas no quarto dele. E se a gente é uma mãe ou um pai que já vai direcionando, fazendo combinados com o filho anteriormente, só com essa fala, com essa comunicação, só falando do que vê e fazendo uma pergunta no final, isso vai de encontro a um combinado anterior de dias, semanas anteriores, onde de repente esse filho possa aí ter combinado com a mãe de que vai limpar esse quarto uma vez por semana, 2 vezes, ou que vai arrumar essa cama, alinhar a sua cama sempre assim que chegar da escola, ou pelo menos até as 10 horas da manhã a cama vai estar arrumada, ou após o almoço, que seja. Algum combinado já deve ter sido feito com esse filho. Então, se combinou, por exemplo, que até a hora do almoço a cama vai estar arrumada e já passou da hora do almoço, só essa pergunta, para o filho, de se ele vai dar conta de arrumar ou precisa de uma ajuda, ele vai ser remetido ao pensamento daquele combinado. Opa, eu falei para minha mãe que eu arrumaria até o almoço e já são 2 horas da tarde, já passou a hora do almoço e eu não arrumei ainda. Então, nós vamos trabalhando a consciência desse filho, nós vamos estabelecendo com esse filho uma comunicação não violenta, mas que traz a ele a consciência de algo que já foi combinado e que ele concordou em fazer, mas não vamos trazendo violências ou agressões em palavras que vão machucar ou atacar a área emocional do nosso filho, de maneira alguma. Nós também devemos ser objetivos, ir direto ao ponto, sem ficar com rodeios, falando 1000 coisas, com ameaças, com julgamentos, com aquelas queixas, com aquelas lamúrias. Vá direto ao ponto, seja objetivo. A comunicação não violenta, ela é objetiva. Ela é objetiva, se abstém de avaliações, vai direto ao ponto naquilo que está sendo visto naquele momento. É uma linguagem dinâmica que flui e já entrega rapidamente a interpretação para o filho. Ele já vai interpretar, compreender sobre o que você está falando e vai pedir a sua ajuda e vai se conscientizar sobre um combinado que ele não está realizando e que previamente ele teve a concordância, então ele vai saber que ele está ferindo, que ele está errando com aquele combinado e algum tipo de diálogo vai ser estabelecido ali para que as coisas comecem a fluir de uma forma melhor. Outro foco da comunicação não violenta é ter um momento de conversa, de direcionamento com esse filho em que não haja nenhum tipo de exigência ou ameaça. Porque toda vez que um pai e uma mãe exige, ameaçando, se você não fizer isso, não te dou aquilo, se você não agir desse jeito, não vai acontecer aquilo. Tem uma questão da lei da recompensa em ação e resultados, porém não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo de exigências e ameaças. Lógico, tudo que você combinar com seu filho em agir de determinadas formas, vai haver um resultado. E o resultado é algo que seu filho vai conquistar. Mas nesse momento eu estou aqui frisando sobre uma comunicação não violenta que elimina ameaças ou certos tipos de punições. Até porque quando um pai e uma mãe exige ferozmente alguma coisa para o seu filho ou ameaça e o filho vai lá e faz
ou até muitas vezes o filho encontra de forma sagaz uma artimanha para não realizar, ele tem uma forma de retornar de forma afetiva para esse pai ou essa mãe, fazendo com que esse pai e essa mãe ainda se sinta culpado da ameaça, da punição, daquele constrangimento que acabou causando para o seu filho no momento de ameaça ou de punição, principalmente na adolescência, onde o filho consegue de forma rápida devolver para seu pai e sua mãe os sintomas de algo que não está indo bem. E se na comunicação você sente arrependimento, culpa, né? Aquele remorso, aquela coisa ruim, não sei porque eu dei aquele castigo pro meu filho, não sei porque eu fiz aquela punição, não sei porque eu falei daquele jeito, fiz aquela ameaça, acabei constrangendo, acabei fazendo com que meu filho chorasse, se sentisse entristecido comigo, meu filho ficou magoado comigo hoje. Quando você tem esse tipo de sentimento, muito provavelmente aconteceu uma comunicação violenta. E a intenção é que você tenha o contrário disso. Você precisa se comunicar de forma não violenta, porque toda ameaça, toda punição pode estar gerando violência sim para o filho. E depois isso traz um constrangimento para o pai. Logicamente que eu estou dizendo também aqui que às vezes o filho jovem comete alguns delitos, alguns comportamentos muito errados, equivocados, e ele precisa sim ter penalidades de algumas coisas. Mas não é esse o ponto, porque o filho sabe muito bem quando é um delito e qual é a consequência negativa. A consequência negativa é que de uma certa forma, a punição para esse filho. Porque quando a gente age em forma errada, a gente tem um resultado errado, negativo. E quando a gente age de forma correta, planta, direciona de forma correta, a gente vai ter uma consequência positiva. E durante essa jornada da adolescência, da juventude, nós precisamos inserir o nosso filho na colheita de seus próprios resultados, sejam as consequências boas ou as consequências ruins, não é mesmo? Então o filho faz algo e tem uma consequência, decide algo e tem uma consequência, e nós precisamos levar o filho jovem a se conscientizar de suas decisões, de seus atos e das prováveis consequências. As consequências aqui, quando são negativas, já entram naturalmente em formato de punição. O pai e a mãe não precisam trazer certos castigos, certos tipos de punições fabricadas nesse contexto de ameaça, porque quando há ameaça ou uma exigência de forma além do limite, essa consequência, essa parte negativa já vem como forma de constrangimento, e isso significa uma comunicação violenta. Nós temos que agir por outra tangente, por outra margem de comunicação, a comunicação não violenta. Então, em resumo, você precisa entender que a comunicação não violenta, ela não avalia, ela é objetiva, ela flui, ela é dinâmica, não machuca, não ameaça, não ataca e não pune. Mas nós estruturamos sim a vida do filho jovem no formato de decisões, ações e arcar com as consequências de forma muito consciente. Para ser consciente, nós sempre trazemos todo o esclarecimento de um tudo para a vida do nosso filho, em todas as áreas da vida, em todos os tipos de relacionamentos, não é mesmo? Em todas as linguagens possíveis que o filho vai usar, nas gírias, nas siglas, nas formas jovens de falar, as linguagens jovens que vão surgindo conforme vai passando o tempo. A cada época, cada ano, cada década, surgem novas formas de linguagens jovens. E nós vamos sim estruturando esse filho nessa consciência. O filho jovem, o que ele mais precisa é estar conscientizado de tudo, dos comportamentos, relacionamentos, comunicação, vários tipos de linguagens. Tudo que se refere ao mundo jovem precisa ter consciência de decisão e ação e quais são as consequências. E se o pai e a mãe direcionam tudo isso num formato, nessa comunicação não violenta, o resultado de tudo isso são pais e filhos mais próximos,
mais íntimos e a autoridade, né? Na hierarquia de autoridade de um pai e de uma mãe, fica muito mais possível lapidar esse diamante, ajudar o filho nesse formato de mundo jovem a ter sua estruturação de juventude muito mais saudável. Finalizar essa transição, essa ponte aí de 9 anos com muito mais saúde em todas as esferas de sua vida. Então, analise. Você tem algum tipo de comunicação violenta com seu filho? Pratique a comunicação não violenta. Faça esse exercício de direcionamento com esse tipo de consciência na sua comunicação. Eu tenho certeza que os seus resultados colhidos serão muito diferentes do que você vem colhendo até agora. Não esquece, o seu filho é um diamante e precisa ser lapidado com a comunicação não violenta, sem ameaças, sem punições, sem, rodeios que vão atacando aí a essência da vida emocional, principalmente desse filho jovem, desse diamante. Diamante lapida diamante. Você, pai, é um diamante que vai lapidar esse diamante tão valioso na sua casa. Creia nisso.